Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador, juntamente com os demais membros da Comissão de Esporte. Eu irei presidi-la de acordo com os artigos 58 e 58J da Resolução de número 263/90 do nosso regimento interno. Em pé, todos invocando a proteção de Deus, senhores vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos desta audiência pública às 9h13. Poderia sentar. Lembrando que temos no parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, queremos encerrar essa audiência pública no máximo de duração de 3 horas, então, por volta até a 12h13. Eu vou informar aos senhores que estão presentes, vou ler aqui o ofício daqueles que foram chamados, convocados, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, e também os demais que farão uso da palavra. Ofício de número 94/2021, a Câmara Municipal de Bauru, senhor Marcos de Souza, presidente, solicitamos gentilmente a Vossa Senhoria que seja reservado o plenário desta Casa de Leis para o dia 16/12/2021, às 9 horas, para a realização de audiência pública com o tema Construção da Arena Bauru e Ginásio de Esporte Panela Depressão, por iniciativa da Comissão de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, a pedido do Conselho Municipal de Esporte. Solicitamos que sejam convocados secretários municipais de esporte, finança e negócio jurídico e convidados conselhos de esporte da nossa cidade. E a prefeita municipal também foi convidada para estar presente. Assina o vereador Júnior Rodrigues, presidente da Comissão de Esporte. Nós tivemos, no início do mês de dezembro, uma manifestação do Conselho Municipal de Esporte, a qual também é presidida pelo Vanderlei, que está aqui presente. Também aqui o Dr. Gustavo, que está presente, pela Secretaria de Negócios Jurídicos. O Everton também Finanças está presente, Flávio Esporte, Vanderlei. O vereador Beto faz parte aqui da Comissão de Esportes, da Câmara Municipal. Senhor? Conselheiro, representando o... Também faz parte é conselheiro também do Conselho, maravilha. Aqui, de forma virtual, nós estamos com o João Duarte, o Márcio Rodrigo, deixa eu ver os demais, Cláudio Yamamuro, são os que nós conseguimos identificar até o momento aqui. Eu vou pedir para que todos que estejam de forma online, se puder, através do chat, colocar o nome e a entidade que representa, eu agradeço para que a gente possa aqui destacar todos que estão presentes. Tá? Alexandre Zuiker também está presente aqui de forma online. O Márcio Rodrigo Chiota, João Duarte, Cláudio Yamamura. São os que eu consigo visualizar. Se tiver mais algum que esteja aqui que eu não anunciei, eu peço que só dê um alôzinho no chat que a gente vai anunciando conforme for decorrendo aí a audiência pública. Eu vou ler aqui a respeito do ofício que eu recebi. Vanderlei, a qual é o presidente do Conselho Municipal de Esporte, conforme decreto 14899/2020, no uso das suas atribuições legais, respeitosamente vem ante a Vossa Senhoria para requerer que seja observada a Lei Municipal 5.868/2010 e demais legislações vigentes no segundo termo. É de conhecimento público e notório que desde o ano de 2010 veio o município de Bauru se organizando com a sociedade civil para melhorar, gerir o fornecimento do esporte no município. A participação da sociedade civil como instrumento de fiscalização é evidente e necessário em todos os setores da sociedade civil. No ano de 2020, a Prefeitura Municipal de Bauru formalizou um convênio de 14,3 milhões entre o Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social
da Secretaria Especial do Esporte. Com eleições municipais no ano 2021 e a posse do novo secretariado, não houve qualquer diálogo, transparência ou mesmo apresentação do projeto. Não há informações à sociedade sobre a destinação e como será feito o tão sonhado ginásio poliesportivo. Não há diálogo entre o Poder Executivo e a sociedade. Em data de 3/12/2021, esse Conselho Municipal de Esporte foi surpreendido com a informação jornalística através do edital de licitação municipal 559/2021, de que, aberta a licitação para a construção, contratação de serviço de engenharia para a construção de ginásio poliesportivo Vargem Limpa, rodovia Cesário Zé de Castilho, KM 347, mais 856,13M. Vargem Limpa, Bauru 1, CEP 17.022.133, setor 4, área construída 1.594 metros quadrados. Dada, ginásio, total construção 3.905 metros quadrados, local. Ora, data máxima vênia a tomada de decisão pelo ilustre secretário municipal, atenta contra bons princípios da administração pública, numa tomada de decisão unilateral, sem qualquer consulta pública, sem que a Comissão de Esporte da Câmara Municipal de Bauru conheça e promova o projeto, atentando contra o bom princípio da administração pública. Cabe ressaltar que se esse Conselho tomou ciência de uma importante obra esportiva no município de Bauru através da imprensa local, não houve qualquer diálogo, não houve qualquer participação popular. E é fato que a Constituição de 1988, ao estabelecer a primacia de Estado Democrático de Direito, consagrou uma série de princípios e institutos que asseguram à sociedade civil a possibilidade de exercício da cidadania, inclusive no que se refere à fiscalização nas condutas praticadas. Os princípios da eficiência e da publicidade expressamente consagrado no artigo 37 do texto de 1998, por exemplo, se apresentam como um paradigma importante para a consolidação do exercício da cidadania e da participação da sociedade civil, impondo à administração pública um comportamento de acordo com a doutrina italiana de bem-fazer, a fim de atingir e atender o interesse público. Outro mecanismo relevante atina ao princípio da audiência pública, reconhecendo como esfera de participação e intervenção da sociedade civil no processo de tomada de decisão, bem como na manifestação sobre os resultados alcançados pela administração pública, em especial no que atina aos contratos. Ambos os princípios, na conjuntura proposta pelo presente, se apresentam como instrumento indissociáveis para a fidedigna fiscalização da atuação da administração pública, sobretudo em decorrência da transparência da informação pública para paradigma de uma gestão democrática da administração. Pois bem, desde a composição deste novo Conselho Municipal de Esporte, e, consequentemente, a nomeação desse presidente ao respectivo cargo, sempre tomei ciência dos projetos acompanhando a conquista desse questionamento à antiga gestão municipal. No ano 2020, o Poder Executivo conseguiu formalizar um convênio com o Poder Público Federal, no qual foi viabilizado um expressivo valor de 14,3 milhões entre o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Esporte e Lazer e Inclusão Social e Esporte, e Secretaria Especial do Esporte do município de Bauru. Uma grande conquista para o município de Bauru, que há anos não tinha qualquer investimento na área desportiva. O convênio foi formalizado em data de 23/12/2020, não havendo tempo hábil para a discussão e engajamento desse conselho com o Poder Executivo cessante. Com a nova gestão municipal, esse conselho ficou órfão nas diretrizes básicas e fundamentais para amplificação e utilização dos recursos financeiros destinados ao esporte, através dos programas, projetos especificados, que é o presente pedido. Neste termo, esse conselho tomou ciência através da imprensa que houve grande mudança nas diretrizes do convênio, mesmo porque, ao momento, não houve qualquer discussão com o Conselho de Esporte
A legislação atual deixa claro que não é possível a sequência dos atos administrativos que estão sendo realizados sem a oitiva e parecer do Conselho Municipal de Esporte. Artigo 1. Fica criado o Conselho Municipal do Esporte em caráter permanente, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, CEMEL, com a função consultivas, normativas, disciplinares, deliberativas e propositivas em matéria de esportes no âmbito municipal, competindo-lhe, primeiro, estabelecer as diretrizes de elaboração da política municipal de esporte, estabelecer normas sob forma de resolução que garantam os direitos e impeçam a utilização de meios ilícitos nas práticas esportivas, dirimir os conflitos de superposição de autonomias, emitir pareceres e recomendações sobre questões esportivas. 4. 5. Participar da elaboração do Plano Municipal de Esporte. 6. Estabelecer critérios mínimos e diretrizes básicas fundamentais para a aplicação e a utilização dos recursos financeiros destinados ao esporte através de programas e projetos específicos. 7. Definir critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Esportes, finalizando a movimentação e destino dos recursos. 8. Opinar sobre a celebração de contratos e convênios entre o setor público e entidades privadas relativamente ao esporte. 9. Analisar e aprovar projetos técnicos que completem os esportes, regulamentar e outorgar o certificado de registro de entidades esportivas do município de Bauru, elaborar seu regimento interno, aprovar o Código Municipal de Justiça Esportiva Escolar, exercer outras atribuições em sua área de competência. Ainda devemos destacar que a Lei 8429/1992 é clara e taxativa quanto não observância da legislação vigente. Artigo 11. Contribui ato de improbidade administrativa que atenta contra o princípio da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, primeiro, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diversos daquele previsto na regra de competência. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente atos de ofício. 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 4. Negar publicidade ou aos atos oficiais. 5. Frustrar a licitude de concursos públicos. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da expectativa divulgação oficial, teor da medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Nestes termos, requer-se que seja designada audiência pública, conforme aqui já está sendo feito, para que haja ampla discussão sobre a construção da Arena Bauru, devendo ficar consignado que somente após ampla discussão com a comunidade desportiva bauruense, que emitirá parecer sobre a utilização do convênio, observando-se todos os requisitos para melhor utilização e entrega à sociedade dos recursos públicos. Requer-se, então, suspensão da licitação de número
559/2021 para que a construção da Arena Bauru seja plena anuência do Conselho Municipal de Esporte, bem como da Comissão de Esporte da Câmara Municipal. Requer-se a notificação ao Ministério Público para que tome ciência a atos praticados pelo senhor secretário, contrariando a legislação municipal. Pede deferimento, Vanderlei Massuchini Júnior, presidente do Conselho Municipal de Esporte. Eu li aqui esse requerimento para que fique, como as nossas audiências ficam gravadas, registradas, e torna-se um documento para esta comissão de esporte. Então, nós lemos esse documento aqui, vereador Beto, para que a gente dê publicidade e transparência daquilo que ocorre dentro da comissão de esporte. Eu quero primeiro ver se o presidente do Conselho de Esporte quer a palavra, ou depois, em seguida, eu passo para o Flávio. Como eu terminei de ler um documento do Conselho Municipal, então, primeiro, eu queria ver se ele gostaria de fazer alguma complementação. Vanderlei, gostaria de fazer a complementação, fazer a fala em cima desse requerimento, ou, se você preferir, eu passo já ao secretário de esporte. Claro, só... Se você quiser... Bom dia aí. Tá? Quiser subir o microfone, que eu sei que você é um pouquinho alto, ou pode... Posso tirar aqui, né? Pode ajudar. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O Nelson vai ajudar a gente aqui, porque 3 pontos. Você tem uma altura um pouco diferenciada, então a gente... Isso. Você já leu praticamente tudo, e só para deixar claro que há 15 dias atrás, o que fez esse questionamento aqui hoje foi que a gente ficou sabendo novamente pela imprensa que já tinha uma licitação, que já tinha algumas diretrizes, e aqui, secretário Flávio, para que fique claro com essa mudança de diretriz de um ginásio para um centro esportivo, que é o que me parece que vai ser feito. Qual seria essa utilização, o que está sendo planejado com uma verba tão importante para se praticar nesse local, tá bom? Então, veio através dessas duas situações, uma novamente através da imprensa, e a segunda, a gente entender qual a finalidade e quais os projetos que estão sendo contemplados para esse novo projeto, tá bom? Maravilha. Eu vou pedir, Flávio, se quiser ficar aqui, tem um microfone ali, que às vezes, se algum vereador quiser ficar, tem um microfone ali à parte, então que você... Vereador Beto, quer fazer alguma fala a respeito? Quer ouvir? Tá, satisfeito. Mané não entrou. Se os secretários quiserem sentar aqui, fica à vontade também, então os demais... Não. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Júnior, vereador Beto, Mário, bom dia. César, Vanderlei, demais presentes, meus amigos secretários. Muito bem. Primeiro quero agradecer a oportunidade, Júnior, mais uma vez a gente conversar sobre esse assunto, sobre esse e sobre todos os outros que envolvem a parte esportiva. E a participação da comissão da Câmara também vem sendo muito importante para a gente nesse sentido. Muito bem, então eu vou aqui fazer uma recapitulação de todo o processo até a nossa tomada de decisão. Então, como todos sabem, nós assumimos em janeiro
a gestão da pasta, a gestão da cidade, né, pela prefeita e demais secretários. Uma das primeiras demandas que surgiu importante para a questão do esporte foi a questão da construção da arena. Ficamos muito contentes também com a possibilidade de dar avanço nessa possibilidade. Só que conforme a gente caminhava para tomar a decisão, para bater o martelo sobre aquilo que foi proposto, aquilo que foi pensado, nós encontrávamos dificuldade nisso. O prazo era uma delas. Nós entendemos na época a necessidade de se vincular a qualquer projeto para que pudesse vir a assinatura do governo federal para aprovação. Nós entendemos que tinha que se determinar um local para construção, né, e veio para a gente desse jeito. Quando veio o processo para a CEMEL, e nós imediatamente conversamos com a prefeita, né, nós nos deparamos com uma situação bem complicada. Nós tínhamos um projeto vinculado no valor estimado de 55 milhões, né, nós tínhamos o projeto vinculado... desculpa, sem a máscara. Pode ficar sem a máscara? Nós tínhamos um projeto planejado para uma área da Nações Norte, que era um Bota-Fora, que numa estimativa também ficaria, para ajuste desse terreno, ficaria em quase 5 milhões. Então, e a verba que eles tinham conseguido, né, muito difícil, muito importante para a cidade, era de 15 milhões. Né? A partir daí, sentamos com a Caixa Econômica Federal, com a parte dos convênios, e fomos discutindo tudo isso, né? Como nós poderíamos viabilizar esse processo. Nós tínhamos o limite, informações da Caixa, que nós poderíamos vincular uma contrapartida de até 20% do valor do repasse, o que daria na casa de 3 milhões de reais. Nós não poderíamos vincular qualquer outra contrapartida. A única opção que a Caixa nos deu foi o financiamento pela Caixa. E nós simulamos duas situações nesse financiamento. Considerando o projeto que foi vinculado, de 55 milhões, nós simulamos um financiamento de 30 milhões. Desses 30 milhões, daria um valor de 3 milhões e 800 por ano, durante 10 anos. Achamos inviável já vincular um projeto e gerar essa dívida para o município, né, de 10 anos, no valor de 3 milhões e 800. A segunda situação, segunda simulação, nós tínhamos corrente, na época, a construção do ginásio do SESI. Nós conversamos com os responsáveis e, naquele momento, aquela obra, naquele modelo, estava estimado em 27 milhões. Então, nós também planejamos, pensamos com a Caixa, vamos imaginar, se a gente consegue fazer naqueles moldes do SESI, que era pré-moldado, tinha toda uma estrutura ali que era muito mais tranquila do que o projeto original. Nós teríamos uma casa de 10 milhões de financiamento pela Caixa. Isso daria 1.300.000 por ano, durante também 10 anos. Também achamos inviável isso. Quando nós discutimos isso, nós achamos muito, nós queremos também a arena, nós também queremos um ginásio onde possa comportar o basquete, onde possa comportar as outras modalidades, mas aquilo que foi vinculado a essa arena, nós não encontramos viabilidade para aquilo, com responsabilidade. Né? Qualquer decisão que nós tomássemos ali, nós geraríamos um problema, não somente para a gestão atual, mas para gestões futuras também. Né? Então, todos os nossos atos sempre foram muito bem pensados, muito bem organizados. Nós nos encontramos no momento da decisão. Então, nós solicitamos uma reunião com os grandes responsáveis pelas grandes modalidades da cidade, os grandes projetos. Estiveram nessa reunião representantes do Bauru Basquete, tivemos na reunião representantes do Vôlei Bauru, tivemos nessa reunião até representante da Pascoaluto, que foi a responsável pela vinculação do projeto, do concurso que teve, que vinculou o projeto de 55 milhões. E nós tivemos representantes da BDA. Todos eles, nós fizemos uma reunião na Consilig, para discutir isso. A prefeita também esteve presente. Nós levamos a demanda, nós saímos dali com a perspectiva de encontrar saídas para a construção da arena.
Foi essa decisão ali, vamos viabilizar isso, vamos correr atrás. E isso o prazo estava passando. Né? Nós tínhamos um prazo, nós tínhamos que entregar a documentação até outubro. Né? Então, estávamos preocupados com isso. Nós também poderíamos ser responsáveis pela decisão errada de devolver 15 milhões para o governo federal, o que não seria bom para a cidade. Né? Então, nós avançamos, saímos daquela reunião, fomos correr atrás disso. Nós conseguimos naquela reunião também a possibilidade de... nós ganhamos ali um projeto adaptado, né, que pudesse viabilizar não 5.000 lugares, mas 2.500 lugares. Então, nós entramos em contato com um arquiteto na época, ele aceitou o desafio de elaborar um projeto considerando 2.500 lugares. Foi o que nós decidimos naquele dia. Vamos pensar em 2.500 lugares. Era metade da capacidade. Nós acreditamos que nós poderíamos, ali dentro dos 15 milhões, dentro de uma verba aceitável, né, de ser assumida pela prefeitura, de 2.500 lugares. A partir daí começou também a questão do local da construção desse ginásio, dessa arena. Nós, dentre algumas possibilidades, ficou de ver o Sambódromo, ficou de ver o recinto Melo de Moraes, uma área institucional que tinha no Alphaville. Essa área institucional era a que comportaria esse equipamento de 2.500 lugares. Então, começamos a pensar ali, foi o Edson Aquino, que é o vereador, o arquiteto, que aceitou o desafio. Nós começamos com tratativas ali, ele começou a pensar, ele foi ver o Sambódromo, ele foi ver toda a questão ali e foi avançando. E durante a conversa, a questão principal também do estacionamento, uma área que nós não teríamos estacionamento. Foi visto também uma área que na época o Alexandre Zwicker falou que seria a área que seria a correta na vinculação, que é uma área do Instituto Federal na Nações Nortes. Só que também está com imbróglio jurídico também. Então, não foi possível vincular nessa área. Então, nós tivemos uma dificuldade. Daí surgiu uma segunda reunião. Que também envolveu representantes da ABDA, representantes do vôlei Bauru. Nós, nesse momento, nós não tínhamos os representantes do Bauru Basquete. Nessa reunião, nós iniciamos a reunião também com a ideia de acertar o local, né? Tanto é que nós fomos para o dia dessa reunião com o Alphaville definido. Um dos participantes da reunião falou assim, Alphaville não é uma área que seria aceita pelo governo federal, pela localização dele. Nós precisaríamos de uma área mais periférica, que pudesse atender a população. Aí, novamente, surgiu a dificuldade de encontrar esse local. Saímos dali, avançamos com a conversa, passou, eu sentei com eles, eu falei assim, eu preciso expor para vocês a dificuldade que a prefeitura está tendo e a responsabilidade que ela tem nessa decisão. Então, nós temos um plano B. O plano B nosso era a construção de um ginásio no modelo do CIE, num ginásio esportivo, no modelo do CIE, que ele buscaria atender projetos sociais na casa de 1.000 crianças e também atender, a proposta era atender também as categorias de base das grandes modalidades, um espaço que pudesse oferecer espaço de treinamento para eles. Isso foi uma discussão ali, uma possibilidade. Diante da realidade do prazo da gente perder, os participantes dessa reunião aceitaram a ideia de fechar o espaço com a construção desse ginásio esportivo. Mas precisaríamos também nos atentar na solução do problema da panela de pressão. Então, nós saímos dali com essa decisão. A decisão ali, eles não precisariam dar a decisão, não foi a decisão final, mas eu senti ali o apoio deles nessa ideia, de grandes representantes. Nós precisaríamos, então, foi ali dado um aval deles para a construção desse ginásio e também foi vinculada a questão da solução da panela de pressão. Só que a solução da panela de pressão não depende apenas da prefeitura. Tem também uma questão jurídica também que está correndo e muito séria e muito importante.
mas que também precisa ser definido. Então, nós acreditamos ali, nós saímos ali muito, muito tranquilos com a possibilidade de termos a solução desses 15 milhões e também a possibilidade de acertar a questão do noroeste e da panela de pressão. Nada disso era garantido, porque tem questões jurídicas envolvidas. Então, nós saímos dali com essa certeza. A partir dali, a prefeita Sueli, nós nos reunimos no canteiro de obras, onde foi definido o local, e nós definimos o local com todo respeito ao interesse público, com todo respeito à verba pública, com todo respeito em questão ao prazo e com todo respeito às instituições envolvidas. Nós não tivemos, em nenhum momento nós queríamos burlar esse processo, nós queríamos derrubar a ideia do ginásio, da arena, da forma que foi proposta. Mas nós vimos ali uma responsabilidade e nós tínhamos que seguir isso. Então, esse foi o caminho da decisão que nós recebemos de um equipamento de grandes proporções, de grande importância social, de grande importância esportiva, até a questão da responsabilidade pública. Então, foi essa a decisão nossa. Flávio, então essa decisão foi tomada, pelo que você colocou, junto a alguns empresários da cidade, mas não passou pelo conselho. Você foi alguma vez no conselho conversar sobre isso? Não, nós não tivemos nenhuma reunião com o conselho agendada por nós. Nós respondemos uma deliberação, uma vez o Vanderlei também sugeriu uma reunião para apontar a necessidade de passar pelo conselho. Eu acessei a lei do conselho, e ali eu vi que o item 8, ele fala de opinar sobre a celebração de convênios. Depois o doutor pode me ajudar aqui, a questão é assim, opinar sobre a celebração. Não fala opinar antes da celebração e não fala opinar, você pode opinar também após a celebração, não fala nada disso. Aí eu fui procurar o histórico também, vereador. Nós tivemos ali, eu fiz um levantamento, nós tivemos ali quase 8 convênios assinados nos últimos anos. E eu eu perguntei se tinha algum deles passado pelo conselho, mas isso também não importa, não importa. E eu fazia parte do conselho e eu não via essa prática. Então, eu não via necessidade disso. Nós tivemos uma reunião em maio para falar sobre isso, o conselho solicitou essa reunião, e nessa reunião também eles levantaram esse problema, mas também eles poderiam ter ali deliberado que a necessidade de solicitar opinião. Encerramos a reunião, não houve essa deliberação. Eles poderiam falar assim, Flávio, nós, enquanto conselho, gostaríamos de opinar sobre a celebração do convênio. E aí, se tivesse saído essa deliberação também, nós teríamos provocado isso e determinado, orientado eles a opinar sobre isso. Mas também nós não tivemos isso. Então, nós estamos caminhando, Júnior. A ideia nossa é sempre na responsabilidade. Pode ter falhado nessa questão da celebração, isso não vai acontecer mais nos próximos convênios assinados, mas nós não tínhamos ali. A questão do conselho, ele fala da questão de opinar. Ele não é deliberativo, ele não é só nessa questão da celebração de convênios. Se fosse uma celebração que envolvesse a questão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, aí sim eles teriam a questão de deliberar a respeito, se envolvesse o fundo, mas não era o caso. Doutor Gustavo, o senhor viu aqui o senhor chegou a ver aqui os termos citados, o senhor chegou eu fiz questão de ler para que fique registrado, até porque qualquer município depois pode pegar essa audiência pública, quiser, enfim, fazer alguma representação, quiser apresentar no Ministério Público. Na verdade, foi pedido também, foi pedido para que esta comissão encaminhe ao Ministério Público essa solicitação. Então, eu vou encaminhar junto com os demais membros, que é o vereador Beto e também o vereador Manuel Ozila, esse encaminhamento dentro daqui da Comissão de Esporte da Câmara Municipal, para que a gente faça essa discussão e encaminhe uma cópia dessa audiência pública junto com esse documento ao Ministério Público. A gente não pode
segurar essa situação. Aqui, ele colocou no artigo 1º, que fica onde foi criado o conselho, e aqui fala em caráter permanente, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, com a função consultivas, normativas, disciplinares, deliberativas e propositivas em matéria de esporte no âmbito municipal. Eu queria saber da parte do senhor, doutor, o que o senhor avalia dessa questão, desse trâmite, dessa celebração de convênio, dessa decisão tomada. O conselho deveria ter sido ouvido. O que o senhor, na questão jurídica, o senhor sendo, né, o consultor da prefeitura, o que o senhor poderia nos passar a respeito dessa manifestação do conselho, né, desse pedido do conselho, o que o senhor poderia nos passar a respeito deste assunto? Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes, bom dia aos demais presentes. Bom, o Flávio, ele explanou, né, a questão aí relativa à matéria dele. Bom dia, vereador. De maneira bastante elucidativa. No que diz respeito à legislação mencionada, o que eu vejo é o seguinte: o artigo 1º, ele é bem claro em colocar quais são as funções em cada situação do conselho, né? E dando-lhe competências. Competência significa o que ele pode fazer, o que ele está apto a fazer. Entre várias situações que deixam bem claras o que né, deliberativo, disciplinar ou não, no inciso que o Flávio citou, se fala em opinar, né, inciso 8º, né, opinar sobre a celebração de contratos, convênios entre setor público e entidades privadas relativamente aos esportes. A lei, ela não tem palavras inúteis. Portanto, ao mencionar que compete, né, cabe ao conselho opinar e não deliberar, ele dá uma possibilidade, né, do conselho ser ouvido, né, embora, como eu falei, a lei não tem palavras inúteis. Embora, caso fosse obrigatória a título de deliberação do conselho, assim como acontece em outras leis de conselhos, antecipadamente a um ato de caráter discricionário, de caráter de política de governo, né, da administração pública, estaria escrito deliberar ou ser ouvido antecipadamente, anteriormente, previamente à realização de tal ato. Dessa maneira, é evidente que a participação do conselho é extremamente importante. Eu acredito que seja interessante haver o diálogo, afinal de contas, o conselho existe para isso, tá? Entretanto, não vejo uma ilicitude, uma irregularidade, e mais ainda, em se tratando dos dispositivos mencionados da Lei 8.429, que parte deles foram revogados agora recentemente. Já não existem, algumas das figuras ali mencionadas já não existem, e hoje, obrigatoriamente, deve haver o dolo, a intenção, e são incisos e condutas taxativas, ou seja, não pode ultrapassar o que está hoje na 8.429. Portanto, eu acredito que o melhor caminho, com certeza, é sempre o diálogo entre a secretaria interessada, o conselho, a população, né, a sociedade. Afinal de contas, o conselho ele representa a população, né, a sociedade, né, e principalmente levando em consideração que o principal objetivo de todos é o bem comum, é o bem da sociedade de Bauru, é o bem da promoção do esporte, que eu não vou adentrar, porque, como dá para perceber aqui pela minha forma física, não sou um grande esportista, né? Creio que seja somente isso, agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos. Eu pedi ao Flávio que encaminhasse
para esta comissão cópia do projeto desta centro esportivo, Flávio, como que se chama? Ginásio poliesportivo. Ginásio poliesportivo. Então, até para que a gente tenha acesso a esta comissão, então eu imprimi aqui, tem mais ou menos umas 800 páginas a questão do memorial descritivo, enfim, né, a população que queira ter acesso tem aqui na Câmara Municipal. Vou passar para que os demais membros também tenham acesso. Tem os projetos também, se você quiser. Você deixa você tem uma via desse projeto, Flávio, para deixar? Então, o Flávio vai deixar uma via desse projeto também. Eu vou passar a palavra ao Vanderlei. Pode pegar o microfone sem fio, Vanderlei, se você quiser. Depois eu vou passar a palavra também. Está aqui, se quiser fazer uso da palavra, o ex-secretário de esporte, Alexandre Zwicker também, que foi secretário de esporte aqui da cidade de Bauru, para que ele, se tiver interesse, se manifeste também. Novamente, doutor, aqui não tem nenhum sentido de lei realmente. Eu sou um cara da quadra. E é como a gente está falando. O que me causa surpresa é já ter tudo isso em mãos, em um descritivo, em projetos que vão utilizar esse local. E é como eu venho falando e discutindo isso com o Flávio. Isso já deveria ter passado pela gente. Eu tinha que ter conhecimento disso, não pelo jornal. Basicamente é isso. Não envolve lei, envolve uma coisa muito antes de lei, né? A gente é do esporte, a gente quer saber o que vai ser feito lá dentro, né? A gente quer saber qual a verba, a gente sabe da limitação. Eu fui secretário, eu sei da limitação de verba da CEMEL para se utilizar. Qual a verba que vai fazer um projeto dentro de uma coisa grandiosa, que é a construção desse equipamento. Então, tudo isso me parece que o Flávio já tem ali e realmente faltou conversa. E eu deixei claro para você, Flávio, naquele dia, naquela reunião virtual, em que eu gostaria de ter informação para a gente não ser pego novamente, como há 2 semanas atrás, numa matéria de jornal em que vai ser feito, e quando me perguntam, quando me questionam, eu não sei o que vai ser feito. Então, causa estranheza em relação a isso, mas isso está muito antes do que lei, qualquer coisa nesse sentido, tá, Doc? Não tem nada a ver com isso não, tá bom? Então, acho que é importante, Flávio, você esclarecer isso. Isso é uma coisa fundamental para a gente. Porque hoje eu, por exemplo, como presidente do conselho, eu não sei o que vai ser feito nesse equipamento. Eu não sei aonde que está a verba para se fazer isso, quais os projetos que estão em parcerias disso. Então, essa discussão, desde maio, que foi a última reunião que você falou que bateu o martelo até agora, você já poderia ter passado isso para a gente com muita tranquilidade. Tá? Até porque eu sou um cara que estou completamente aberto com você. Acho que é isso. Correto, conselheiro? Posso? Pode falar, Flávio. Depois eu vou abrir aos demais conselheiros que quiserem fazer uso da palavra. Depois também dos conselheiros, o senhor Fio também, que se encontra aqui no plenário. Então, depois o Flávio vai falar, o Alexandre Zucker já solicitou aqui também a palavra. Se tiver mais algum conselheiro, pode solicitar aqui a palavra através do chat aqui, pode erguer a mão que a gente vai passando a palavra. Pode falar, Flávio. Muito bem. Em relação, Vanderlei... Só fala um pouquinho mais alto, Flávio. Em relação, Vanderlei, a reunião em maio, nós ali dissemos que havia definido a questão da construção, que seria a construção do ginásio poliesportivo, que nós respeitaríamos. Uma coisa muito importante, o vereador, é a questão do respeito ao objeto. Né? Nós não desrespeitamos o objeto do convênio. Então, ali naquela reunião, vocês, todo o conselho, nós podemos acessar as atas depois que elas forem aprovadas, inclusive, foi dito o que seria feito, qual seria o equipamento, qual foi a decisão da prefeitura em relação àquele equipamento. O que o Vanderlei fala, ô Júnior, e também nos gerou surpresa na época da publicação da notícia. Nós tivemos, não em relação à publicação da licitação, né? No começo do mês agora foi publicada a licitação, respeitando o prazo para não perdermos a verba, né? Então foi publicado a licitação no Diário Oficial, o chamamento para essa licitação, ele se encerra agora em 4 de janeiro, das empresas que queiram fazer isso. Então, e nesse momento também houve na reportagem dizendo que
o Vôlei Bauru, o Bauru Basquete e a BDA colocariam projetos lá. Não é isso, Vanderlei? E foi surpresa para a gente também. Essa ideia do projeto, ela foi discutida lá atrás em uma dessas reuniões. A ideia da Prefeitura Municipal de Bauru hoje é a gente já iniciar, já inaugurar esse projeto, esse equipamento, com os projetos vinculados, para nos gerar a questão que nós vemos enfrentando aqui, em relação à questão da manutenção dos equipamentos. Né? É muito importante para a gente isso. Nós herdamos e nós precisamos modificar essa realidade que nós encontramos. Né? Então, a ideia era fomentar isso. Eu fiquei muito à vontade, Vanderlei, e fiquei muito confiante nisso, pelo potencial do equipamento, em relação às categorias de base, em relação aos projetos sociais. Essa é o que eu falei lá atrás, nessas reuniões. Se foi discutido isso, se por acaso essas instituições, nós gostaríamos muito dessas parcerias, porque elas são referências na cidade hoje. Se essas instituições não sentirem que aquilo gere valor para elas, que gerem valor, então elas estarão muito à vontade para falar assim, eu não tenho projetos vinculados. E cada um tem a sua história, cada um tem os seus objetivos, cada um tem suas metas estipuladas. Né? Nós ofereceremos um equipamento para aqueles que têm hoje a excelência na execução dos projetos sociais, na excelência do desenvolvimento esportivo. Se não for adequado, se não responder à expectativa dessas instituições, a gente vai partir para as associações que queiram ocupar aquele espaço com projetos sociais. A gente vai realizar os chamamentos públicos de acordo com o que a lei regulamenta. Né? Então, a ideia é essa. Então, quando nós também vimos essa possibilidade, nós também entramos em contato solicitando também o ajuste da reportagem. Né? Eu sei que a instituição Bauru Basquete foi citada, e você deixou muito bem claro lá atrás que nós precisaríamos conversar sobre isso, que naquele momento você não via a viabilidade de execução do projeto. Falei, a gente vai conversar mais para frente, se você continuar não vendo, a gente vai embora, vai seguir. Né? Mas eu ainda vejo, eu ainda acredito nisso. Né? Então, foi conversado, não foi solicitada a opinião, né? Mas eu acho que cabe até isso agora, não sei, porque aqui não fala em que momento se estabelecer, doutor. Eu entendo aqui, você pode me corrigir, opinar sobre a celebração. Não está dizendo que é opinar antes da celebração e não está dizendo opinar após a celebração. Não sei se está correto, doutor. Mas no meu entendimento é esse. E pode caber agora essa manifestação oficial do Conselho, né? Mas a gente precisa, seria interessante até, né, para a gente se posicionar e determinar também os próximos passos. Eu vou abrir a palavra para o Alexandre Zwicker. Se tiver mais algum conselheiro aqui, depois pode pedir a palavra. E depois nós vamos abrir a palavra para o Fio também. Fio, quiser ficar aqui dentro do plenário já, tá bom? Pode falar, Zwicker. Bom dia, Juninho. Sempre um prazer aí estar nessa Casa de Leis aí. Bom dia a todos os vereadores. Fico feliz em estar falando de esporte toda vez que falo de esporte, mas ao mesmo tempo eu estou triste, porque esse valor é um valor vultuoso, é o maior convênio firmado com o governo federal, o governo municipal de Bauru, no importe de R$14.300.000, uma contrapartida do município, que nunca tem dinheiro, de R$100.000, quer dizer, foi uma grande vitória para o município, independente se era eu, se não era, que estava como secretário na época. Na verdade, foi uma conquista que eu e o Vanderlei galgamos junto, fomos para Brasília com dinheiro do próprio, nunca utilizamos dinheiro da Prefeitura Municipal para tentar conseguir esse recurso, e é um recurso vultuoso, sim. Quando se fala que o ginásio do SESI custou 30, 40, 50, pouco não importa, porque é o dinheiro deles lá, conseguiríamos perfeitamente fazer um ginásio com 14 milhões, uma arena esportiva com 14 milhões, uma super arena esportiva. E ao mesmo tempo que me causa estranheza, me causa chateamento, qualquer sentimento aí ruim que a gente pode ter contra o esporte, o que me causa espanto maior é que o Conselho não foi consultado. Se é consultivo, se é deliberativo, se é... pouco importa. Quando eu consegui esse recurso, quando nós conseguimos esse recurso, que foi com 90% da ajuda do Vanderlei Mazzucchin, por questões de conhecimento, por ter trabalhado junto já em órgãos federais, eu chamei todo mundo da Secretaria Municipal de Esportes, desde o pessoal da manutenção, que
vive o esporte, chamei motorista e mostrei o que nós havíamos conseguido. Ou seja, precisa ter diálogo. Não adianta falar que passou numa reunião que eu nunca soube. O secretário atual de esportes, ele sempre fez parte do Conselho Municipal de Esporte. E só se discutia quanto cada associação ia receber. Então não é possível falar que eu não sabia. Aí, se eu ficar falando de lei, eu vou falar para você que tem uma lei que fala assim, ninguém se escusa de cumprir a lei. Que é lei de introdução ao direito. Pronto, tá lá. E aí? Eu vou ficar discutindo de lei? Não é isso. E o Vanderlei deixou muito claro. Estamos falando de princípios. Eu preciso obrigatoriamente dar ciência à sociedade. Eu preciso obrigatoriamente mostrar o que eu estou fazendo. É muito dinheiro. Vou dar um exemplo prático que aconteceu no município de Bauru. O município de Bauru realizou uma pista de atletismo no Milagrão, que lá só vai acabar com um milagre. Lá faz quantos anos que está parado, destruíram a arquibancada para construir a pista, agora não tem banheiro, aí retorna a construção, daí a construção não vai acabar porque não tem dinheiro, porque a construtora nem sei o que aconteceu efetivamente. E o pior de tudo isso, aonde é o Milagrão, não tem engajamento social nenhum, a população não gosta do Milagrão, porque foi tirado um campo de futebol lá do Milagrão, não houve consulta. É errado. Nós temos que parar de tratar o dinheiro público com descaso. Chega disso. O Bauru não suporta mais. Nós temos um ginásio para ter jogos, para ter, na verdade, qualquer situação. Não tem. Vai falar que vai fazer um ginásio, não sei nem a localização, e eu duvido que alguém aqui saiba a localização do ginásio, mesmo porque ninguém foi consultado. Ninguém foi consultado. Isso conversando com o pessoal de federação, só para dar um exemplo, eu sou vice-presidente da Federação Aquática Paulista, eu sou diretor de negócios da Federação Paulista de Atletismo, eu sou presidente da Confederação de Polo Aquático. Todas as decisões são tomadas em forma plural, todas as decisões são consultadas. E isso porque não tem dinheiro lá. A hora que eu tenho 14 milhões, eu não consulto quem vai utilizar. Não se consultou, por exemplo, a terceira idade, que é uma alta representatividade no município de Bauru. Não se consultou o maior respeito do mundo ao arquiteto que fez a planta, que eu nem cheguei a ver a planta. Não se consultou as entidades que podem utilizar. Por melhor que seja o arquiteto, quem está na quadra todo dia não foi ouvido. Isso, para mim, fica claro que é uma pedalada administrativa feita. Pegaram-se lá uma decisão feita por gabinete, sozinho, e falou, vou fazer o ginásio aqui. Estou falando aqui como conselheiro municipal de esporte, porque meu nome está na ata, meu nome vai ficar. E quando se afirma que houve discussão, não é verdadeiro. Nunca houve discussão no conselho. Houve, na verdade, lá em maio, houve uma indignação de todo mundo, ninguém concordou com o que poderia ter ser feito, e agora nós tomamos ciência no ginásio. Então, assim, quando a gente está falando, porque a lei não fala, a lei fala sim, é só prestar atenção. O inciso 9º da lei municipal do Conselho. Não vou ler o artigo, só vou ler o inciso. O inciso fala o seguinte: analisar e aprovar projetos técnicos que contemplem os esportes. Eu quero a ata de aprovação desse projeto técnico. Não tem. Eu fico indignado e me desculpa, porque quando se fala, eu fui ver que tem um imbróglio jurídico lá no Instituto Federal, não tem imbróglio jurídico. O terreno foi doado para o Instituto Federal de Educação, e o Instituto Federal de Educação não vai executar na construção do prédio lá. É uma sessão que se passa na Câmara de doação desse imóvel que foi dado para o Instituto Federal, ele retorna para o município. É muito simples. Então, assim, estamos em dezembro, foi feito a toque de caixa, sem ninguém ficar sabendo, sem ninguém tomar ciência de absolutamente nada, e aí chegamos aí numa baita de uma indignação social. E não adianta, estou pondo a cara a tapa aqui. Não adianta falar que está tudo bem, porque não está. Ou consertamos isso, ou estou falando que tem pessoas que já querem judicializar essa demanda. Eu acho que é uma bobagem para não perdermos o empenho disso tudo. Acho que é isso. Desculpa aí se eu fiquei um pouco alterado, mas é por conta aí da falta de respeito com o próprio Conselho. Muito bem, eu vou aproveitar a fala do Alexandre e eu vou questionar aqui a questão do Conselho mesmo, a importância do Conselho. Cheguei a falar isso para o Vanderlei. Nós tivemos, eu vou citar alguns convênios aqui, tá bom? Nós tivemos o convênio da pista de skate do Meridota,
Nós tivemos o convênio do pista de skate do Parque Santo de Virges. Nós tivemos a quadra de futebol society do Parque das Nações, que foi, no início da obra agora, a população entrou na frente da máquina, porque eles não queriam aquele equipamento ali. A população veio, a CEMEL, a Obras, precisou ir lá, intervir e fazer os ajustes. Eles queriam uma adequação do espaço esportivo que eles tinham lá. E foi imposto a eles uma quadra de futebol society de grama sintética, aonde eles, desde o início, desde das primeiras visitas, eles deixaram claro que não queriam esse equipamento lá. Nós tivemos nós tivemos lazer para todos, nós tivemos quadra de Santa de Virges, academia ao ar livre. Só para citar, eu queria saber desses convênios, César, se algum desses passou pela consulta do Conselho Municipal de Esporte de 2017 para cá. Eu não lembro de ter passado nenhum deles. Eu também fui membro do conselho. Se eu estiver errado, Alexandre, vamos pegar as atas. A gente vê, de repente passou algum e eu não estou lembrado. Mas na sua gestão, nós tivemos todos esses projetos e eu não lembro de nenhum deles ter passado pelo Conselho Municipal de Esportes. Isso, novamente eu vou falar, isso não significa que nós devemos continuar com a mesma prática. Isso não significa que nós não vamos continuar, aliás, nós não vamos continuar com a mesma prática. Eu acho que essa audiência e todas as conversas nossas, Júnior, elas sempre renderam bons resultados. Sempre rendeu bons resultados. E elas vão continuar rendendo, Vanderlei. Isso aqui que a gente tem que responder vai sempre gerar movimento positivo nosso. A gente sempre vai identificar o que nós precisamos consertar e avançar nesse sentido. Posso só responder aqui e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta? Por quanto tempo, Flávio, você foi do Conselho Municipal de Esporte? E por quanto tempo você questionou o que a secretaria? Porque eu não fui desde 2017 secretário. O Conselho Municipal de Esportes não é porque ele vinha agindo de forma... foi isso que eu falei. Com alguma ausência, não é possível. Eu vou lá, eu vou assinar alguma coisa, eu como Conselheiro Municipal de Esportes, sabendo que está sendo feito de forma equivocada, desculpa, mas não vai acontecer. Você tem razão. Eu vou falar pela terceira vez. A prática anterior não justifica a prática atual. Não significa isso. Alexandre, eu sou um educador físico, eu sou um funcional. Você é um advogado, e você tem conhecimento pleno da lei. Então, eu queria saber, não precisa nem responder, mas era uma prática comum. Tivemos 8, 9 convênios e nenhum deles passou por um secretário que era jurista, que é advogado, que tinha esse conhecimento e mesmo assim não passou pelo conselho. Nunca assinei convênio, Flávio. Nunca assinei convênio. O convênio que foi era convênio anterior. O único convênio que eu consegui foi esses 14 milhões, que acham que é pouco ainda. Acho que 14 milhões é pouco. É assim, Alexandre, você sabe disso. Nós também, eu não consegui nenhuma verba para o município até o momento. Veio convênios, Flávio, desculpa, indicação... Você não conseguiu e não vai conseguir. Alexandre, desculpa, porque é muito difícil. O esporte, hoje está tudo bem. De esporte sabe disso. Eu entendo sua fala. Mas e nós tivemos hoje convênios, vamos assinar convênios agora em relação a areninhas, todas essas coisas. Nós teremos esses convênios agora, mas não foram trazidos por mim. São vereadores, são deputados que indicam isso. Então, esses convênios que eu citei aqui foram indicados e são convênios assinados pela secretaria. Eles precisariam passar pelo crivo, então, de acordo com isso. Eles precisariam passar pelo crivo do conselho, então. Bom, então não importa quem trouxe. Então vamos fazer passar pelo conselho uma obra tão importante. É isso que eu falo aqui, Se você está errado, vamos consertar. Antes que a gente vire uma ação judicial, tudo isso. Não, eu não tenho problema com isso. Isso vocês têm que saber o que vai fazer ou não. Tem que seguir o que vocês acreditam que é o certo. Sim, a gente sabe o que a gente vai fazer. Nós vivemos com o esporte. Tanto o Vanderlei, que tem uma equipe profissional que é reconhecida mundialmente, o Bauru Basquete. O Bauru Basquete tem apoio hoje de grandes investidores
eles têm os maior jogador em atualidade no Brasil hoje, o Alex, tem o Léo, então assim, eles sabem o que vai fazer, como a gente sabe que pode ajudar. Agora não adianta falar, vai ser colocado lá, não sei a utilidade, o que você disse um pouco antes foi o seguinte, se aparecer alguém, eles usam, senão vai acontecer o quê? Vai ficar fechado? A CEMEL tem capacidade de gerir um equipamento desse tamanho? Claro que não tem funcionário, não tem dinheiro, e aí eu sei o que é. Eu vou pedir para o vereador Guilherme Berriel fazer a leitura aqui de um ofício que chegou. Em seguida, ô Fio, você está com a palavra, tá bom? Boa tarde a todos, bom dia a todos. Ofício 43/2021, ao senhor presidente Marcos Antônio de Souza. Venho, através deste, justificar minha ausência na audiência pública para discutir medidas preparativas para... Não, é essa mesmo? É o que chegou aqui. É 15 de dezembro, ó. A medida do Covid? É o que vem. 15 de dezembro. Para a possível nova onda da Covid-19. A ausência se dá por motivo de compromisso já assumido anteriormente ao agendamento da referida reunião. Se em outro especial motivo, subscreva-me, Bauru, 15 de dezembro de 2021, Sérgio Pereira Brum, vereador. É o que estava aqui. Eu vou até perguntar, é o que estava aqui na mesa, não sei se é... É de ontem? Ah, tá, é de ontem então. É que estava aqui pra gente na mesa, então vou desconsiderar. Eu vou passar a palavra para o Fio. Nelson Fio, Movimento Popular. Só um alerta para os secretários atuais e para a prefeita Suelen. Lê um pouquinho a lei orgânica do município, o plano diretor participativo, o estatuto das cidades na parte de participação popular. Eu acho que aí, porque falar que antes veio de um jeito... Não, antes era ruim, agora está pior ainda. Porque, na verdade, na outra administração eu entrei com um monte de pedidos no Ministério Público. Esse ano, parei um ano e falei, agora 2022 eu vou começar a entrar no Ministério Público, porque a cidade tem de reconhecer que nós que moramos lá na periferia, nós temos de participar e não ficar em grupinhos definindo o que é bom para eles, porque para nós da periferia, não. Outro assunto. Panela de pressão. A panela de pressão já é do município, tem processo que é do município. Em vez de fazer alguma coisa lá para melhorar, para a gente não passar vergonha, porque outro dia eu estava assistindo o jogo do basquete, de vôlei, teve de parar por causa de goteiras. Isso passou para o Brasil inteiro. É uma vergonha o que acontece nessa cidade. Então, vamos focar em melhorar a panela de pressão. Pô, é um patrimônio nosso. Eleva o nome da cidade para todo o Brasil e o exterior. E deixam goteira atrapalhando o basquete e o vôlei. Obrigado, Nelson Fio. Flávio, então, até para a gente avançar, está definido que o recurso será usado para a construção desse ginásio da Quinta Bela Olinda, é isso? É isso, Júnior, é a definição. Foi publicado o edital da licitação, inclusive, já, nesse começo de mês. Tá. Então, nós vamos avançar para o segundo ponto, que é a questão da panela de pressão. Tá? Até a Secretaria de Finanças está aqui, o jurídico. Nós sabemos do que é do imbróglio... Júnior. Pois não. Vereador Júnior, aqui é Alexandre Zwick, até porque, para eu não prevaricar, e eu estou aí no conselho, eu acho importante, independente de se certo ou errado, se legal ou costumeiro, eu acho importante a ciência ao Ministério Público do jeito que está sendo feito. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se constrói o ginásio, em qualquer lugar que for, sem uma ata do Conselho Municipal de Esportes, isso pode gerar algum tipo de problema lá na frente.
para a gente evitar qualquer tipo de problema lá na frente, para a gente evitar que haja essa pedalada administrativa feita pelo então secretário, eu acho que nós temos que enviar isso para o Ministério Público e observando ainda o que o Fio acabou de dizer. Nós temos uma lei orgânica que com diretrizes, que eu preciso, a sociedade precisa estar presente, precisa estar ouvida. O público quer dizer de todos. Como é que eu construo algo de uma relevância tão grande, com o convênio federal de um valor vultuoso, que nós nunca recebemos nenhum valor desse tamanho e não vai receber, que é extremamente complexo um valor desse tamanho, sem passar uma ata, se certo ou se errado, se a lei não fala, se a lei fala, sem passar pelos representantes do Conselho Municipal e mais, sequer a Câmara Municipal tomou ciência disso. Como é que eu estou negando aos vereadores a ciência de uma obra tão importante? Eu duvido que, se perguntar para os vereadores que estão na Câmara Municipal, sabem desse projeto. Talvez o líder do governo, não sei também. Talvez sim, talvez não sei. Tem alguma ata falando a respeito disso na Câmara Municipal, vereador Júnior? Não, o que nós temos aqui, o que aconteceu, até onde esse vereador foi chamado. Na verdade, lá no começo do ano, durante uma audiência pública aqui, foi falado a respeito, uma fala do secretário, que Bauru poderia perder a verba porque o projeto estava com problema, o local. A partir daquele momento, nós começamos a entrar nessa discussão. Eu fui atrás, fizemos uma reunião na secretaria, juntamente com os membros da comissão, onde nós conversamos a respeito do assunto. Dali em diante, eu, como presidente aqui do Conselho da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Esporte, dali em diante eu acabei ficando um pouco distante, pelo menos não fui convidado, não fui chamado para essas reuniões a qual foi deliberado, não fui. Eu voltei a conversar novamente com o secretário Flávio, numa oportunidade onde foi pedido uma chance para apresentação. Na verdade, não foi nem com o Flávio, foi com a própria prefeita, só corrigindo. Nós pedimos uma possibilidade, uma oportunidade para apresentar um projeto da arena reduzida, para que de fato Bauru tivesse o sonho da arena. E nessa oportunidade a prefeita pediu aí um prazo de uma semana e depois ela deu a resposta que ela seguiria com o projeto na região da Quinta da Bela Olinda, que ela não faria a tão sonhada arena na cidade de Bauru. Então, até aí foi aonde eu participei, até onde essa comissão participou. Então, nós não fomos chamados, nem participamos de nenhuma deliberação, nem nenhuma decisão, enfim, não fomos chamados para isso. É isso, Flávio? Corrige se eu estou errado. É isso, né? Nós conversamos lá nessa audiência pública, participei com os vereadores na reunião na secretaria, com vocês. Ali ficou de ver a questão de prazo, de pegar o projeto grande que existia, né, esse mega projeto de 50 milhões, e tentar reduzir ele para ver se seria possível caber dentro do que tinha de recurso. Dali em diante, vocês começaram a correr. Essas reuniões que você teve com empresários, com modalidade, com algumas pessoas, a Comissão de Esporte ficou de fora dessas reuniões. Não fomos chamados e não fomos convidados para esta reunião. A única coisa que nós fomos depois tentar ajudar de alguma maneira foi quando o Vanderlei nos procurou para que nós sentássemos com a prefeita e pedimos para a prefeita uma oportunidade para apresentar um projeto para a construção da arena. E ela disse que não teria mais condições dessa apresentação desse projeto. É isso mesmo, tem razão. Foi isso, né? Foi os encontros que nós tivemos. Tá. Então foi isso, Zuiker. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, finalizando a audiência, a gente vai colocar isso num link. Nós vamos colocar isso num link, juntamente com esse pedido do Conselho, e nós vamos remeter isso ao Ministério Público. E também nós vamos remeter isso ao Conselho Municipal de Esporte, que eu acredito que tem que ser chamado uma reunião do Conselho para falar a respeito do que aconteceu aqui, do que vem acontecendo. Independente se vai ser para corrigir aquilo que já foi feito, a pedalada em si, se essa palavra, corrigir o que foi feito ou não, para que a gente não tenha um problema lá futuro. Mas o Conselho vai ter que debater novamente esse assunto, já que não debateu, até para ver o que vai ser deliberado ali ou não, enfim, documentar tudo isso. Seria isso, Zuica? Ô Júnior, me permite, vereador? Claro. Assim, eu acho que é de extrema importância a gente fazer
tomar essa modalidade para informar o Ministério Público, que é, na verdade, o grande fiscalizador aí de obra pública, de convênio público, de prestação de contas e tantos afins que são deliberações do Ministério Público, até para que daqui 1, 2, 3, 4 anos falar, olha, quem autorizou, quem aprovou foi aquele conselho que estava lá. Aí é o Vanderlei, eu e tantas outras pessoas que estão envolvidas. Se o Ministério Público entender, olha, está correto, não precisa passar por conselho nada, o conselho é uma figura meramente ilustrativa, a Câmara Municipal também não precisa tomar ciência de um convênio desse tamanho, perfeito, eu acho que perfeito, não sou ninguém para descumprir legislação não, a gente tem que cumpri-la. Então eu acho que aí como membro do conselho, e reitero, estou aqui como membro do conselho, eu acho que a gente podemos chamar uma reunião e deixar isso muito bem claro, que esse conselho nunca tomou ciência dessa construção do jeito que está sendo feito. Ô Júnior, posso completar só a questão? Vou corrigir uma parte. A questão da reunião do Conselho. Nós tivemos uma reunião do Conselho, solicitada pelo Conselho, onde nós discutimos isso. Na pauta, eles questionaram a CEMEL, por que a CEMEL tomou essa decisão e haveria necessidade deles opinarem. Acabou a reunião, não houve nenhuma deliberação do Conselho. Então, nós tivemos uma reunião com o Conselho apontou esse problema, mas ao final da reunião não houve nenhuma deliberação do Conselho. Tá? Se está em pauta, se deve ter ata disso, se tiver, eu peço que encaminhe a comissão da Câmara Municipal. Aí, isso é com o Vanderlei, ainda não foi aprovado. Pode falar, Vanderlei, no microfone. Tem uma ata, porém... Tem uma ata, com certeza, mas não foi discutido isso, tá? Isso não foi, tanto que, para mim, é uma surpresa. É o que eu te falei, Flávio. Eu não sei o que vai acontecer lá dentro, a gente não sabe com a mudança das diretrizes, quais os projetos que você tem na sua cabeça para fazer, tudo isso a gente está órfão realmente disso. Então, essa decisão foi uma decisão da CEMEL e não foi discutida internamente. Isso. Posso estar enganado, conselheiro, mas eu acho que não foi discutido se era melhor fazer isso ou aquilo, isso não teve nenhuma discussão quanto a isso. Isso. A reunião não foi para levar para eles a decisão do local de construção, não foi isso. Mas eles questionaram que não havia passado por eles a decisão da escolha. Foi essa a pauta da reunião. Estava na pauta isso. Só que ao final da reunião não houve nenhuma deliberação a respeito. A reunião foi chamada, não fui eu que chamei, não fui eu que chamei a reunião para pedir a opinião deles. Eles chamaram a reunião para dizer que eles não foram consultados. E ao final dessa reunião não houve nenhuma deliberação do Conselho solicitando esse posicionamento. Ok. Vereador Guilherme Berriel, quer a palavra? Bem, boa tarde, bom dia a todos. O vereador Júnior, eu estou tomando ciência desse assunto mais a fundo, mas o vereador Júnior Rodrigues me falou agora que perdeu o prazo para a construção da verba vir, né, Júnior? Não daria mais para substituir o projeto, não dá mais. O prazo para a construção de uma arena não tem mais. Tá, mas esse dinheiro tá certo, a vinda para a construção do ginásio. Isso sim. Tá. Tá, porque a Suelen queria transformar o ginásio num... A Sueli, desde o princípio, queria realizar a arena, atender a arena. Só que, conforme a verba que foi liberada e os passos para isso, não foi possível. Aí nós chegamos num complexo esportivo, num ginásio poliesportivo. Tá. E hoje a arena que Bauru tem é particular, né, do SESI. E eu acho que seria tão interessante para o município conseguir essa arena, mas 14 milhões não dá para construir uma arena? A verba garantida é 14 milhões. 14 milhões 475 mil, acho que acredito que seja. 14.475 mil. E tinha uma contrapartida da prefeitura em 150 mil. Quanto que ficou a arena do SESI, Flávio? Vanderlei, você pode responder? Vamos lá. Arena 33. Ginásio do SESI para 5.500 lugares ficou 33 milhões. Ginásio do SESI para 5.500 lugares, 33 milhões.
Então, proporcionalmente, aí, se a gente tinha aí 17 milhões, 15 milhões... 18 milhões no máximo. 18 milhões. Então, nós teríamos 18 milhões, nós poderíamos fazer um ginásio para 2.000, 2.500 pessoas. Proporcionalmente, sim. Eu não sei como é que eu posso... Eu não posso te afirmar isso, Júnior. Se a gente fizer uma conta de regra de 3, poderia até chegar nisso, mas não é essa conta que se faz. Né? Imagina, ainda mais com o aumento dos preços que tivemos aí nos últimos 2 anos. Né? Se a gente pensar simplesmente nisso, seria possível a gente cogitar uma construção. Ontem o Vanderlei citou a questão de 1.000 lugares. Né? 1.000 lugares, ontem você falou 1.000, né? Hoje Vou sentar aqui. Os jogos do Bauru Basquete e do vôlei, 90% dos jogos, o público é menor do que 1.500 pessoas. Então, é como eu estou falando. Claro. Essa discussão, se você tem um ginásio coisa de compatível. 1.500 lugares, atenderia as modalidades principais aí, a gente está falando do alto rendimento, porque hoje na Panela, que é onde o Bauru Basquete treina, a gente tem projeto social, todas as categorias de base treinando num único local. Então, um ginásio de 1.500 lugares hoje atenderia as modalidades de Bauru. Então, o que Bauru realmente precisa é um ginásio de 1.500 lugares, assim, a prefeitura. Porque com a construção do ginásio do SESI, qual era sempre o gargalo aqui? Que as finais, principalmente as finais das grandes competições, você tem que ter um ginásio mínimo de 5.000 lugares. Por isso que ia jogar fora, em Araraquara, Marília. Mas com a construção do SESI, você fica coberto das duas formas, né? Você ficaria coberto. Então, a gente sabe da dificuldade. Só para ficar claro também, esse projeto era um projeto que o ginásio foi colocado nesse convênio de 5.000 lugares, porém, ele foi totalmente aberto para que fosse feito qualquer tipo de readequação. Correto, Flávio? Então, eu também não sei hoje, se eu falar para vocês que daria o valor, eu não tenho conhecimento disso, mas um ginásio, a capacidade de 1.500 lugares, ele seria, daria com certeza a demanda das equipes que jogam as grandes ligas do basquete e do vôlei nacional. E na época que foi liberado esse dinheiro, daria para construir um ginásio para 5.000 pessoas com esse valor ou não? Não, 5.000 lugares não daria. Daria esse valor que eles estão falando que foi a cotação. Porém, o projeto ele estava em aberto para readequação. Tá. Então, você hoje em Bauru, eu acho que com a construção do ginásio do SESI, nem a demanda não necessitaria 2 ginásios de 5.000 lugares. Claro. Ficaria até difícil, porque normalmente a logística do jogo durante o torneio, durante a competição, um ginásio menor ele fica mais fácil a logística. Você precisa de menos segurança, você precisa de menos ambulância, você viabiliza a parte de logística um ginásio menor. Então, você com um ginásio menor e o ginásio do SESI também atenderia completamente a demanda das modalidades de Bauru. Quantas pessoas cabem no panela de pressão? 2.000. 2.000. Então seria um pouquinho menor que o panela de pressão. É isso aí. Um panela de pressão um pouquinho abaixo ou um panela de pressão, ele, claro, obviamente novo, ele atenderia de uma maneira muito boa as modalidades. E, eventualmente, o ginásio do SESI poderia suprir essa demanda. Claro, o ginásio do SESI vai, com certeza, é uma obra linda para a cidade de Bauru e que completaria essa logística das equipes. Tá. E qual é o motivo para estar travado tudo isso? A vinda de já poder usar esse dinheiro, já um projeto de um ginásio menor? Interessante para a cidade. Não, já foi licitado já foi publicado o edital de licitação já, vereador. Tá. A gente está dentro do período agora de inscrição das empresas. Né, para a construção, já foi aprovada a construção, a Caixa Econômica do Governo Federal já aprovou a obra, já aprovou o projeto, então está tudo caminhando agora. Então está encaminhado. A construção, nós temos a previsão do término do processo da licitação de publicação dia 4 de janeiro, aí iniciaremos o processo de licitação para a construção. Daí a intenção, tirando a equipe do SESI, né? Daí a intenção é colocar todos esses jogos dessas equipes nesse ginásio? Não, esse ginásio ele não tem a conotação de... Ele não é propriamente um ginásio, ele é um centro de treinamento. Obviamente o nome está ginásio, eu entendo, mas o que foi feito não foi feito um ginásio poliesportivo, foi feito um centro de treinamento, correto? É um ginásio. Na prática seria isso. Mas inicialmente a ideia era uma arena. Era uma arena. Sim.
Tá. Hoje esse local não comporta jogos, ele comporta treinamento. Tá. Comporta treinamento e os projetos sociais. Só para recapitular, Gui, Guilherme Real, vereador aqui, gestão passada, nós tivemos essa conquista, até então era secretário o Alexandre Zwicker, a conquista desses 14,3 milhões, que era para uma arena aqui na cidade. Só que o valor que veio não daria para construir uma arena. Na época eu já sabia que não daria para construir uma arena, porque o projeto que existia na cidade era um mega de um projeto. Depois o Zwicker pode me corrigir se eu estiver errado. Era um mega de um projeto GG muito grande, não daria para construir dentro dos 14 milhões e 300 mil. Só que o convênio permitiria, igual permitiu agora, a mudança de local e a mudança de projeto. Então, a readequação, o que seria a proposta? Pegar esse projeto de 50 milhões, de 30 milhões, ou qualquer outro projeto que existia, o próprio projeto do SESI, e trazer ele para a realidade, trazer ele para aquilo que teria de fato de recurso. Ao meu ver, nós começamos a discussão lá no começo do ano. E como fala, a criança quando tem muito pai, ela morre de fome. Começou, é realidade, não é, Flávio? Ao meu ver é isso. Começou muita gente querer discutir o assunto, muita gente começou a discutir o assunto e de fato tomou-se algumas decisões, tá, Flávio? Tomou essa decisão, o conselho acabou ficando um pouco de fora dessa situação, a decisão foi tomada. Diante do medo de perder a verba, diante do medo de não conseguir fazer o projeto, alguns empresários se prontificaram a ajudar, a custear alguma coisa que ficasse, de repente que não desse o valor para cobrir, uma terraplanagem, enfim, os empresários estaria disposto a ajudar para viabilizar a arena, tá? No projeto, enxugar o projeto, para de fato ter uma arena na cidade de Bauru. Com medo disso, a prefeita, juntamente com a secretaria e, conforme algumas reuniões faladas pelo Flávio, tomou a decisão, vereador Guilherme, de não arriscar, de fazer esse centro de treinamento, de fazer esse complexo esportivo e não perder a verba, então prefiro não arriscar e decidiu tomar essa decisão. Hoje o Conselho se sente de fora dessa decisão. E por que o Conselho não foi consultado? É obrigatório? Desculpa, eu estou fazendo umas perguntas porque eu não estou assim, inteirado 100% no assunto. Mas o Conselho Municipal, ele é obrigado a ser consultado nesses casos? É aqui que eles fizeram eles fizeram esse protocolo aqui dizendo que sim. Tá, nós lemos aí, tem os encaminhamentos, eles entendem que sim, que não foi consultado, eles entendem que foi deixado de fora dessas decisões. Então, essa é o que eles falam, essa é a situação que nós enfrentamos hoje. Então, isso aqui pode dar um problema jurídico. É o que eles falam. Mas independente desse, é o que eu estou falando, aqui a intenção é tentar salvar a quadra, tentar salvar o esporte, não essa parte jurídica, eu acho que ela é importante, mas principalmente da minha parte, e junto a isso tudo, sempre foi conversado, principalmente com a prefeitura, no sentido de se arrumar a parte jurídica da panela, que também seria uma solução para as modalidades. Então, eu venho discutindo isso. Ontem a gente teve até uma conversa, talvez a melhor conversa até agora, nesse sentido de se arrumar esse imbróglio jurídico, porque todo mundo está com vontade de arrumar. Claro, você tem o Noroeste querendo arrumar, o basquete querendo arrumar, e a prefeitura querendo um acerto. Porque também a panela, se a gente acerta a panela, essa parte jurídica, também a gente fica... de uma maneira da logística das equipes fica de uma maneira legal. Então cobrar um esforço político, nós já vamos entrar nesse assunto e jurídico para a gente tentar solucionar. Aqui a tentativa é de solucionar, não é nem um pouco de colocar mais problema em alguma situação. Claro, e aproveitar esse recurso que está vindo, é fundo perdido, eu acredito, né? Esse recurso que está vindo, esses 14 milhões é fundo perdido. Não é assim, não é financiamento nada. O governo municipal não vai ter que devolver esse... Não, só tem que colocar 100 mil em contrapartida, é isso. A contrapartida, a complementação do projeto. Diante do valor, acaba sendo... E o que está sendo licitado agora é um ginásio para 1.500 pessoas, o que está é um centro de treinamento. É um ginásio poliesportivo. Para quantas pessoas, Flávio? Não tem capacidade de pessoas. São 2 blocos
né? Um bloco nós teríamos uma quadra oficial das modalidades poliesportivas, uma quadra oficial de 40 metros e 2 quadras transversais de basquete, nessa mesma quadra. Tá. No outro bloco, nós teríamos um centro de ginástica artística e um centro de artes marciais, no mesmo bloco também. Na parte externa também tem quadras, tem uma mini pista de atletismo, são 3 quadras, tem uma área de arremesso também. Então vai beneficiar várias modalidades esportivas. É outra vertente de atendimento público, o vereador. Não é o que não é para aquilo que a verba foi destinada, veio do governo federal, mas foi o que nós encontramos. Então seria um centro de treinamento para as equipes de basquete? Se ela for muito bem estruturada, muito bem pensada, é um equipamento com muito potencial. Né, com muito potencial, ele é isso. Agora, o Noroeste não está devendo para a prefeitura? Isso é uma. Tem. Nós vamos. Zuiker, que você quer fazer uso da palavra, acho que a gente pode encerrar esse assunto e passar para o assunto da panela. Eu quero sim, só para encerrar. Tá. O vereador Guilherme Berriel, na verdade, tudo isso que a gente está conversando agora deveria ter sido feito no decorrer do ano. E nunca teve. Esse conselho, assim como a Câmara Municipal, nunca foram ouvidos. Eu acho que assim, vocês como vereadores, ou mudam a legislação municipal, encerram-se a participação de todos os conselhos, ou a gente vai cumprir a legislação municipal. Tanto a lei orgânica, como a própria lei de vigência do Conselho Municipal de Esportes, ou um ou outro. Não dá para a gente, olha, eu não passei pelo conselho porque não era necessário. A lei não fala isso. Aí eu estou entrando numa parte legalista, que eu não gostaria de entrar na parte legalista, mas isso tudo de quanto, como, aonde, por quê, quem vai utilizar, quem vai manter, quem vai limpar, deveria ter sido conversado. E não foi. Nunca esse conselho foi ouvido. E isso resta claro que é pedalada assim administrativa. Fiz lá, vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, e não importa se é 14 milhões, se é 2... É um dinheiro muito grande. E isso me deixa assim, extremamente aborrecido como munícipe da cidade de Bauru. Estou sempre no meio esportivo, desde quando eu nasci. Joguei, participei, estou no meio disso há muitos anos. E assim, a hora que a gente consegue um convênio dessa magnitude, não, eu faço lá um ginazinho para ginástica artística, sendo que Bauru é o único município, eu acabei de ficar sabendo, que tem um ginásio exclusivo para ginástica artística. Aí eu vou fazer outro? Desculpa, mas a ideia era para passar no conselho, para esse conselho dar o aval, para esse conselho tomar conhecimento, dar sugestões. Bauru Basquete já acabou de falar algumas vezes que não consegue utilizar pela localidade, não dá, fica fora de mão. Quem que vai utilizar? Ginástica artística já tem um ginásio exclusivo para ginástica artística. Eu acabei de ficar sabendo. Desculpa, mas a ideia dessa reunião era: precisamos passar pelo Conselho, já que falam que o Conselho não é necessário passar, manda para o Ministério Público. O Ministério Público falar que está correto, ok. Eu acho que, beleza, por mim tudo bem. Obrigado, Júnior. Obrigado, vereador Zuiker. Vereador Guilherme Berriel, que na verdade, e o Zuiker, que é do Conselho. Eu acho que a gente pode passar para o assunto panela de pressão. Inclusive, a Finanças está aqui. Diante já da decisão tomada do Executivo de fazer esse centro esportivo, esse complexo esportivo na região da Quinta Bela Olinda, a licitação já está aí. Nós vamos encaminhar o que tem que ser encaminhado ao Ministério Público para que tome conhecimento das decisões do Executivo. Isso não tem como fugir dessa situação, até porque nós somos provocados pelo Conselho. Agora, panela de pressão, Flávio. Já que Bauru não tem um ginásio, não terá um ginásio. Então, dificilmente nós teremos um ginásio por causa da questão do valor, a não ser que a prefeita consiga um outro valor desse ou maior que esse junto ao governo federal, para que a gente consiga fazer a nossa tão sonhada arena na cidade de Bauru, que eu acho difícil, no momento que a gente enfrenta as crises, enfim, difícil conseguir um valor desse. Bauru tem possibilidade de resolver esse imbróglio jurídico da panela de pressão? Tem possibilidade do município fazer algo que possa melhorar? Sabemos que tem dívidas, o secretário de Finanças está aqui, sabemos que tem algo já ajuizado, ações, enfim. O que é possível fazer para resolver a questão panela de pressão na cidade de Bauru? Eu não vou entrar na questão jurídica, tá? Isso não cabe a CEMEL também, mas eu vou falar na questão assim, eu vou criar um contexto, certo?
vamos imaginar que a prefeitura vai lá e ganha essa ação. Esse complexo vem para... E quem vai fazer o gerenciamento desse complexo seria a CEMEL, né? Uma área esportiva considerável, né? Nós temos que, a partir daí, pensar em como nós fazer a gerência desse espaço, né? Uma das possibilidades é a concessão do espaço, né? É uma concessão que ela poderia provocar ganhos consideráveis do município também, e ganhos esportivos, né? Não poderia receber. Então, o que eu posso dizer, se a prefeitura ganhar essa ação e se realmente esse complexo vier para a gestão da CEMEL, a gente vai tentar direcionar para o melhor uso disso, para a sobrevivência desse equipamento, para aproveitar todo o seu potencial. É o que eu posso falar na questão jurídica. Hoje há um questionamento jurídico, hoje há um processo correndo em relação a isso, né? Mas a gente não pode avançar mais do que isso, Júnior. Depende do andamento desse processo. Há a possibilidade, ontem nós conversamos de um acordo, né? O Ministério Público será consultado também da melhor forma de fazer esse acordo. Ontem a reunião foi muito positiva, né? Como o Vanderlei disse, foi a reunião mais positiva nossa até o momento, né? Mas surgiu uma possibilidade muito grande ali de fazer esse acerto, porque todas as partes estão interessadas em fazer esse acerto. É muito interessante, é imprescindível para Bauru ter essa questão. Então, nós temos duas possibilidades. Uma delas é a prefeitura ganhar a ação, continuar com a ação e ganhar a ação, e ter todo o complexo para a prefeitura fazer aí uma concessão, e a outra situação seria esse acordo. Não, a prefeitura pode perder, né? Aí volta para o Noroeste, e eles fazem aquilo que eles acreditam que tem que fazer, na gestão deles, dentro da legalidade também, né? E tem a questão também do acordo agora. Doutor Gustavo, existe a possibilidade desse acordo? O senhor está sabendo? O senhor está por dentro? A Finanças está sabendo disso? É possível um acordo, né? A partir do momento em que existe a provocação, existe o interesse, né? Desculpe a redundância, interesse da parte interessada, né? E são questões que vão ser levadas, né, à Procuradoria, aos procuradores responsáveis e conjuntamente com o Ministério Público, para que tudo seja, numa eventualidade de acordo, seja feito de maneira legal e transparente. Já teve uma decisão do juiz, já tem uma decisão? Em primeira instância, sim. Tá, desde o complexo vim para a prefeitura. Exato. Mesmo com a decisão de primeira instância, é possível fazer acordo? É possível levar, inclusive, a homologação do desembargador relator designado. Tá. Vanderlei, qual seria esse acordo? Vocês têm possibilidade? Vocês têm um grupo que querem isso? Como que está isso? Como eu falei, eu não vou entrar na parte jurídica de maneira alguma, mas existe uma intenção de todos os envolvidos para que saia um acordo, obviamente, em que a prefeitura não seja prejudicada de maneira alguma, né, em que todos os envolvidos tenham uma situação boa, sempre com o Ministério Público. Acho que isso é fundamental para que a gente tente acabar com esse imbróglio, né? Isso já vem arrastando há muito tempo. Eu acho que a briga não é bom para ninguém. E como o Flávio falou, o secretário falou ontem, a gente teve uma reunião muito boa. Eu saí de lá bastante otimista e creio que a gente possa sim chegar num acordo em que seja boa para a prefeitura, para o Noroeste, para o basquete e, enfim, para o esporte de Bauru. Tá. O acordo seria a venda desse espaço? Seria a divisão da panela de pressão e do Noroeste? Sim, eu acho que tem algumas possibilidades, né? Então, eles vão conversar para ver qual é a melhor situação onde o acordo realmente fique bom para todo mundo. A preocupação é que ninguém saia prejudicado, né? E eu entendo que a intenção é essa e que possa caminhar para isso, Juninho. Tá. Os próximos passos, como a gente não participou dessa reunião, o que é? Para que a população que está assistindo, os próximos passos depende da prefeitura ou depende da iniciativa privada, depende desse grupo que tem intenção, para que de fato esse acordo saia ou não saia do papel? Flávio, qual que é os próximos passos? É uma ação conjunta. A gente já sabe que será só o ano que vem, né? Só ano que vem. Esse ano a gente sabe que não dá mais. É uma ação conjunta, né? Ontem saiu a última questão conversada ontem, é que o grupo procuraria também, faria o primeiro contato com o Ministério Público e depois nós entraríamos para fazer amarrar esse acordo. O ponto principal do acordo, vereador, é não gerar prejuízos para a prefeitura.
e para ninguém envolvido, né? Então a gente vai caminhar nesse sentido. Então eu acho que o envolvimento do Ministério Público e dos outros órgãos, né, doutor, vai proteger essa ação. E novamente, saí também muito tranquilo com a reunião de ontem também, bastante motivado ali com a possibilidade. Nós temos hoje uma perspectiva muito positiva de acertar essa questão da panela de pressão, né, e de poder resolver essa questão também esportiva desse equipamento na cidade. Tá, a gente sabe que virou, né, a questão não é nem a questão de mas a gente sabe que isso vai ficar para o ano que vem, Flávio, porque o ano acabou, mas que de fato as coisas aconteçam. Sabemos que a cidade já não terá a sua arena tão sonhada, a sua arena esportiva, não terá. Muitas pessoas criticam, mas não dava para pegar esse dinheiro e colocar no esporte, na saúde, não dá. É uma verba destinada, carimbada para a área esportiva. Então que fique claro para a população que não terá condição de pegar esse dinheiro, ou teria condição de pegar esse dinheiro e destinar para outra finalidade a não ser o esporte. Então nós vamos acompanhar de perto, tá, toda essa construção, toda essa obra. Eu vou disponibilizar para todos os vereadores, vereador Guilherme Berriel, todo esse projeto que eu recebi, de como que será ali. A licitação foi aberta, né, pelo que a gente sabe. Tomara, Flávio, que a gente consiga uma empresa boa e não vire mais uma obra na nossa cidade parada. Infelizmente, doutor Gustavo, a gente tem uma coleção de obras paradas na cidade de Bauru por questões de ter empresas que ganham a licitação e não têm condição de tocar a obra. Então a gente acaba ficando aí prejudicado com os aparelhos públicos da nossa cidade. Essa questão referente a esse recurso. Referente à panela de pressão, o Vanderlei e Flávio, a Comissão de Esporte tem total interesse em participar dessas reuniões, tá? Porque é o rumo do esporte da nossa cidade. Então, e como trata-se de bem público, nós queremos participar, tá? Nós queremos participar, então peço que todas as reuniões que venham tratar de assuntos esportivos da cidade de Bauru, que tenha reuniões entre tem reuniões entre o executivo, iniciativa privada, o que tiver, se possível, encaminhe para a Câmara Municipal o convite aqui para esse presidente, que se eu não puder estar, nós temos outros membros, vereador Beto, vereador Manuel Luzila, outros vereadores que queiram participar e queiram estar presente, porque é uma forma de dar transparência, é uma forma de dar opinião e de poder contribuir de alguma maneira, Flávio. Então, o que puder ser aí, de alguma maneira, né, uma orientação, coloque essa comissão para poder participar das coisas, até para poder dividir o fardo, dividir depois os problemas também que vier a ter. Então, nós estamos à disposição para isso, tá? Então, peço, vocês podem convidar, podem, de alguma maneira, contribuir, pode, de alguma maneira, estar aí junto com esta Câmara Municipal, sendo uma parceira de vocês para que de fato não aconteça o que vem acontecendo agora. Às vezes uma decisão unilateral, a gente acaba agora a responsabilidade ficando somente para a prefeitura. Se acontecer alguma coisa, a gente não quer isso, tomara que dê tudo certo, mas se acontecer alguma coisa, das coisas não caminhar, você pode ter certeza que vocês serão muito cobrados, porque a decisão que vocês tomaram foram de maneira unilateral, a decisão foi de vocês. Se tem aí uma divisão de decisões, vocês vão estar amparados pelo Conselho, vocês vão estar amparados pela Comissão da Câmara Municipal, a gente acaba dividindo o fardo. Vocês vão estar amparados, como disse aqui pelo FIO, pelo movimento social. Então, quando a gente toma algumas decisões de maneira coletiva, a gente acaba tendo o amparo de todos eles. Então, não só essa questão que vocês tomaram, né? Acho que fica aqui a questão da gente tentar conduzir para esse lado, de dividir o fardo na hora de tomar as decisões. Isso é importante. Mas mesmo que não seja deliberativo, eu não tenho obrigação. Tudo bem, muitas vezes a gente não tem obrigação legal, mas moralmente a gente acaba tendo essa obrigação, porque é dinheiro público, quem paga é a população, quem paga é a sociedade, eles têm o direito de escolher e de definir aquilo para onde que eles querem e o melhor caminho. Para que a gente não tenha igual tenho lá no Nova Esperança. Eu moro lá. Nós temos, como foi falado aqui, um espaço
o Milagrão, onde a população não queria aquilo. Foi colocado goela abaixo. A população não queria aquele espaço lá. A população queria um campo de futebol que já estava naquele local e aquele complexo ali, vamos dizer, aquela pista de atletismo, talvez seria, num outro local, teria aí uma serventia melhor, seria muito melhor. A população não queria. Hoje está lá. Hoje tem cavalo andando lá em cima. Eu só não vi ainda o pessoal tirando racha lá dentro. Mas é um espaço que não é um espaço querido pela população daquela região. Hoje nós vamos ter que ver qual vai ser a finalidade daquilo lá. Por quê? Porque num determinado momento algum político foi lá e falou: não, eu quero isso aqui. Colocou lá. Ele quis e ele colocou. Mas a população queria? Não. Então hoje nós temos um complexo esportivo que não é querido pela população. Ninguém cuida daquilo. A região, a população do bairro não cuida daquilo porque ela não tem interesse. O que tem lá hoje é algumas pessoas caminhando, que usa para caminhada, que usa para algumas coisas, mas não tem a finalidade que o bairro queria. Hoje nós vamos sofrer para colocar algumas coisas lá dentro. Nós vamos precisar fazer parceria, concessão, agora precisa terminar a obra, mas enfim... as decisões que muitas vezes o político toma, que não consulta a população, não consulta conselho, não consulta a sociedade, e aí fica com os gargalos que a gente acaba tendo aí. Então, eu acho que fica de exemplo para a gente o que aconteceu. Agora, vamos correr atrás para tentar resolver a questão da panela de pressão. Eu acho que é questão de honra, Flávio. Estou sendo sincero para você, olhando no seu olho, acho que é questão de honra para esse governo da Suelen, doutor Gustavo, a gente conseguir resolver a questão da panela de pressão. Porque senão vai continuar esse imbróglio jurídico, Everton. Queria abrir a palavra para o Everton, que eu respeito muito, tenho um carinho muito grande, sempre à disposição da Câmara Municipal, servidor de carreira, comprometido muito com a administração pública. A gente trouxe você aqui para falar a respeito desse imbróglio da panela de pressão, do Noroeste, tudo que envolve, né? E saber, Dr. Gustavo vinha aqui se tivesse alguma pergunta relacionada a esse acordo, se era possível. Hoje a gente não sabe quanto, não sei se você trouxe isso, quanto que tem de valor financeiro que o Noroeste deve para a Prefeitura hoje. Está junto, né, Noroeste e panela de pressão? Tá junto. O valor de IPTU hoje, até levantei aqui, em torno mais ou menos entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais em aberto, com relação ao lançamento de IPTU. Da parte da finanças, a gente faz o lançamento, desde que não haja o pagamento, a inscrição em dívida ativa, etc. Desde que seja um acordo tão bem para o contribuinte quanto da Prefeitura no interesse e vir o bem público, no caso a panela que está sendo discutida, vai ocorrer a baixa da dívida, aí vai entrar numa esfera mais de decisão, por exemplo, entre Secretaria do Jurídico, CEMEL e a própria Prefeita. Não tem parcelamento hoje, né? Noroeste não está pagando nada dessa dívida hoje. O parcelamento, eles fizeram diversos já parcelamentos durante um bom tempo, alguns pararam de quitar. Hoje eu acredito que não, posso até confirmar, vereador, e depois eu te trago essa informação. Que eu lembre... Não hoje também o Noroeste não paga nada, hoje tá virando a bola de neve isso. Sim. Tá. Com relação só a um dado do assunto anterior, só para deixar claro que no PPA que foi encaminhado agora para a Câmara esse ano, inclusive aprovado, se olhar a parte da CEMEL, na parte de classificação orçamentária, lá já estava previsto uma construção de um ginásio poliesportivo. Então, indiretamente, a Câmara tinha o conhecimento através da peça orçamentária dessa construção, tem lá até a região, não fala o bairro específico, mas fala a região. Indiretamente, então, através da peça orçamentária, já existia essa previsão e foi encaminhado para cá, só para deixar registrado, que esses comentários que talvez a Câmara não teria tido recebido essa notícia, mas através até do próprio orçamento da previsão para o ano que vem já existia essa previsão lá cadastrada. E sobre a panela, igual eu comentei, desde que seja bom para as partes, a Prefeitura aceite, para a Secretaria de Finanças, é um ativo, em vez de vir um recurso financeiro, vem o bem e é dada a baixa na dívida. Ok. Vou passar ao vereador Guilherme Berriel. Então, a dívida total do Noroeste com a Prefeitura hoje gira em torno de 2,5 milhões, é isso? Acho que dá um pouquinho mais já, né?
Hoje, atualizado, 2.668.000. Quanto que é avaliado o ginásio de panela de pressão? Eu não sei. Tem alguma avaliação? O complexo, você fala? Da panela de pressão? Ou o complexo. Acho que o primeiro teve o valor médio lá para o leilão foi de 4 milhões, é isso? Aí baixou para 2,5 milhões agora, né? Foi avaliado isso. Tá. Acho que é interessante na penhora, dois, né? Para penhora, né, vereador? Eu acho agora não sei o valor tanto para a prefeitura como para o Noroeste, né? Porque o ginásio não vai sair de lá, né? Então, e é uma dívida a menos, já quita as contas. Eu acho que é interessante esse acordo, né? A prefeitura ficar com a propriedade do panela de pressão, né? Pelo menos de ter já um ginásio, um outro ginásio para poder também desenvolver atividades esportivas, né? Porque precisa de manutenção ali também, né? Precisa, vai gastar. Eu quero registrar aqui também a presença do secretário Leandro. Está aí no fundo, Leandro? Quem? Plínio, que está aí no fundo? Presidente do Bauru Basquete. É a visão, não está dando para enxergar. O senhor gostaria de fazer uso da palavra, senhor Plínio? Não, parece que o Leandro é secretário de obras. De longe não dá para ver. Parece, né? Não estou errado não. Plínio, desculpa, é brincadeira. É um prazer ter vocês aqui com a gente na Câmara Municipal. E o Bauru Basquete, como diz o nome, né? Bauru Basquete representa a nossa cidade. É um orgulho para a gente. Eu estive lá no último jogo agora. Foi uma honra para mim estar lá, vendo um jogo muito bom, gostoso. Eu levei sorte, vereador Guilherme Berriel, porque Bauru ganhou, tá? Então chamem eu mais vezes para estar lá, tá? Mas é uma honra o Bauru Basquete, então Deus abençoe e obrigado pela presença. Mas só para ilustrar, mas a intenção da prefeitura é ficar com o ginásio de panela de pressão e quitar essa dívida. E o Noroeste quitar essa dívida. Não, a intenção nossa hoje é resolver a questão jurídica. A decisão o que for a decisão jurídica, a gente vai acatar. Se a questão do acerto, do acordo, ela é mais como a gente falou, vereador, tem a intenção dos três envolvidos, que é o Noroeste. A prefeitura, que hoje tem a questão do Bauru Basquete hoje, tem uma questão dos três estarem resolvendo. Qual for a melhor decisão, como tem a boa vontade das três, principalmente a prefeitura não ser prejudicada, eu acho que aí está a principal situação, porque envolve recurso público, e esse entendimento, o melhor é o que todos vão acatar, e eu tenho certeza que o melhor vai ser o melhor para o esporte de Bauru e para a prefeitura também. Hoje a prefeitura ficar com o completo. Independe disso. A questão hoje, vereador, é assim, Noroeste e prefeitura. Tá. Né? Dependendo do andamento que der, a intervenção do Bauru Basquete vai ser de um tipo. Né? Se a prefeitura ganhar, tenta-se a concessão. Tá. E não se garante também que o Bauru Basquete ganhe a concessão, né? Tá, daí faria uma concessão que possivelmente poderia ser o Noroeste ganhar, se for a propriedade do Noroeste, tem a desvinculação do espaço e eles têm a possibilidade também de adquirir o espaço ali. Então, o acerto hoje é Prefeitura e Noroeste. Tá. O Noroeste pode chegar a 2,5 milhões, está aqui o dinheiro. Dependendo do resultado... Hoje está penhorado, né? Está penhorado pela Justiça do Trabalho. É isso? Exatamente. Tá, então a penhora que existe lá não é nem da prefeitura, a penhora. Não. A penhora hoje que tem lá é da Justiça do Trabalho. Exatamente. Trabalhista, é isso? Né? Só para deixar claro. Eu sei que, vereador Guilherme, eu preciso do senhor nessa batalha. Nós temos questões morais para a gente resolver essa questão da panela de pressão. Uma convocação, você me convocou agora. Convoquei o senhor. Eu sei que vai ficar para o ano que vem, mas o ano que vem não pode passar. Se Deus quiser, gente, nós temos que resolver esse problema, que é uma questão que já se arrasta há muitos anos. É isso, Vanderlei? Tá. Queria agradecer a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, essa presença dá por encerrada, essa audiência pública, às 11h01.